Meu amigo, como tá por aí? Pra cá tá aquele friozinho, mas não tão igual tava esses dias. Hoje tá mais gostosinho. E por aí, como é que tá? Frio, frio? É, aqui tá também, mas não tá muito não, tá dando pra... Até hoje durante o dia fez bastante sol. Boa noite, Lena. Então, aí durante o dia aqui fez um pouquinho de sol, então tava mais tranquilo. Esperar um pouquinho para entrar o pessoal. Oi, Pri, tudo bem? Como você passou a semana? Oi, Lena. Ô, Pri, você fala de onde? Me fala um pouquinho do lugar aí certinho de onde você fala. Se é daqui mesmo de Guarulhos, se é daqui de São Paulo. Oi, Lena, me fala também de onde você é, Lena. Oi, Rúbia, Jonathan. Ai, que bom. Essa semana foi um friozinho, né? Foi aquela semana meio, né? Tava bom pra ficar em casa mesmo. Ah, tá! Menina, eu tenho umas interagentes daí, da sua região, do Pimentas aí. Então você precisa vir pra cá pra conhecer depois o espaço, pra você ver. Bem bacana. Tem um pessoal daí, legal. Bastante meninas. Aí tanto que eu consegui a sala no centro, antes eu atendia aqui, né, no Vila Galvão. Comecei a atender aí no centro para ficar mais fácil para as meninas começarem aí. Braga, Portugal, que máximo, Lena, que legal. Seja bem-vinda. E aí, Portugal tá como? Aqui, São Paulo, aqui a gente tava falando que tava friozinho, viu? Ah, foi a Amanda que te indicou, que bacana. Ai, que legal. João. Gente, eu sempre dou esses minutinhos, é até legal que a gente consegue fazer um bate-papo rapidinho, porque até o pessoal entrar, o pessoal vai mandando WhatsApp pra mim, daqui 5 minutos eu entro, daqui a pouco eu entro. Então eu dou só esses minutinhos, mas já já a gente já começa. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês aí da minha história, como foi o autoconhecimento aí na diferença do meu mundo corporativo para o mundo da terapia, para o mundo da reprogramação mental, da análise de comportamento, o que que me abriu os olhos. Boa noite, Lu. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um minutinho e a gente vai já vendo. Deixa eu ver quanto tempo tá. Já tá uns 5 minutinhos. Então acho que eu vou molhar já a garganta pra gente já começar. Marcelo, boa noite. Vamos lá então, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo para falar sobre autoconhecimento. Por que que eu posso falar para vocês que autoconhecimento transforma, né? Vou contar um pouco do que foi a minha vida corporativa. Eu trabalhei 18 anos aí numa indústria, na época, focada só em desenvolvimento humano, né? E aí eu fui trabalhando aí o meu autoconhecimento e me despertou aí esses lados da terapia. Então vou começar para vocês irem entendendo um pouquinho, né, do autoconhecimento. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, que foi a primeira pergunta que fizeram para mim quando eu fui na terapia, então eu quero que todo mundo comente aí. Quem tá já pode comentar. Você se conhece? Né? Então essa é a primeira pergunta da noite. Você se conhece? Jacira, minha linda, seja bem-vinda.
Então quero que todo mundo coloque aí pra mim, porque foi uma das primeiras perguntas de quando eu passei na terapia. Vivian, você se conhece? Então, esse foi um questionamento que na hora, Bru, seja bem-vinda, um beijo grandão pra você. Esse foi uma das questões que me deixou muito preocupada, porque eu achei que eu estava respondendo super bem e na verdade não. Na verdade, eu fui percebendo que eu não me conhecia, né? Apri, depois dessas lives descobri que não muito, realmente, porque devagarzinho a gente está colocando os gatilhos aí do que é o autoconhecimento, né? Do que são essas coisas. Eu vou passar para vocês também aqui, um pouquinho lá pro final da live, algumas técnicas que a gente faz na terapia para pessoas começarem a entender melhor, como elas começam a se entender, como algumas pessoas acabam conhecendo algumas coisas internas assim, falando, nossa, realmente isso não, agora tá fazendo sentido para mim, mas não fazia. Então vamos lá, eu vou começar a falar para vocês um pouquinho de como tudo começou. 2015, eu tive um problema familiar, tal, e uma pessoa da minha família mesmo me falou assim, olha, vai ter uma roda. Na época era uma terapeuta que fazia encontros, mas era com rodas, tá? Hoje eu até tenho essa roda de conexão também no WhatsApp que eu formei com as minhas meninas. Depois eu deixo para vocês aí no YouTube, gente, vai estar lá no YouTube, depois vocês dão uma olhadinha, tá bom? Aí eu vou deixar lá o caminho para vocês, o meu WhatsApp, para vocês poderem entrar. E aí nessa conexão, essa roda de conexão que eu fui, o pessoal foi falando, foi se soltando e tal, e uma das primeiras perguntas que ela fez no grupo pra gente foi justamente isso. Você se conhece? E ela foi perguntando um a um e cada um foi falando. Só que o que acontece? A gente se conhece muito pelos olhos dos outros, pelo que o outro fala, pelo que as pessoas costumam dizer na sua casa, pela forma que o seu parceiro fala, né, que você é, ou no teu trabalho, como no teu trabalho alguém fala que você é, né? E a gente percebeu naquela roda no dia que realmente muitas pessoas estavam falando muito parecido até. Um falava assim, no meu trabalho as pessoas falam que eu sou muito acelerada, outra, eu falo demais, eu sou muito rápida, eu não tenho muita paciência, e aí outra começava, meu marido sempre fala que eu insisto muito, porque eu sou uma pessoa muito insistente, eu sou muito teimosa. Então, realmente, quando a gente terminou ali, houve-se essa questão. A gente se conhece muito pelo olho do outro, pelo que os olhos dos outros acabam apontando pra gente. Bom, enfim, aí eu acabei indo para as terapias, adorei, aquilo me fez muito bem, porque era um momento que eu estava precisando. Eu estava passando na época por um processo de separação, então tem todo aquele tumulto. Eu não me conhecia muito bem ainda, eu achava com algumas coisas que eu era dona da razão de algumas coisas, e realmente a gente vai descobrindo que a gente não faz nem sentido muita coisa que a gente pensa que a gente é. E ao mesmo tempo eu tava ficando muito presa no meu trabalho. Então assim, eu tava me separando, eu queria na época ficar mais tempo com as minhas filhas, né? Não sei se as pessoas me conhecem muito assim, mas eu tenho 2 filhas. Eu era da área de recursos humanos, como eu falei, de desenvolvimento humano. Então, conforme ia acontecendo as coisas, a gente acabou, uma hora a gente fica até mais tarde, ou a gente precisa, não, durante o dia você não consegue dar atenção, e aquilo foi me sugando, porque era uma coisa que eu precisava muito, dar atenção para elas naquele momento. E conforme eu fui fazendo a terapia, eu fui fazendo o quê? Eu fui me cobrando de algumas coisas. E aí, de repente, me despertou assim uma luz que é assim, Vivian, você não tem que fazer cobranças para algumas coisas. Você tem que trabalhar isso em você, que você tem que começar a se aceitar. E segundo, você tem que começar a entender que você não tem que agradar todo mundo. O não é uma coisa obrigatória que a gente tem que aprender a falar. E enfim, você tem que começar a se conhecer melhor. Então foram dando vários insights na minha cabeça. Eu fui começando a ter, assim, dias e mais dias, conforme as terapias iam passando, os processos iam acontecendo, ia despertando coisas assim que eu falava, poxa, eu me cobro tanto disso. Então eu me cobrava muito de ser
mais perfeccionista no trabalho, depois eu cobrava muito de ser perfeccionista em casa, então isso acabou depois trazendo um drama todo com as minhas filhas. Por quê? Porque aí eu acabava chegando exausta na época, não tinha tempo para dar atenção, e nesse meio caminho elas também não estavam entendendo muita coisa, né? Mas elas sempre foram muito carinhosas, sempre foram muito atenciosas, então aquilo me machucava mais ainda, porque eu chegava às vezes estressada e eu acabava descontando em quem não precisava. Então, quando a terapia foi fazendo muito sentido e todos esses problemas que eu tô falando pra vocês, que são coisas do nosso dia a dia, eu fui levando pra mesa de terapia. O que eu entendi pra terapeuta? O que eu entendi? Que, opa, você precisa se conhecer mesmo, Vivian. Além de você estar se julgando, você também tem muita coisa ferida que você precisa melhorar. Nesse período que foi havendo toda essa transição, eu cheguei na minha terapeuta, para vocês terem ideia, quando eu passei toda, eu cheguei muitas vezes na terapia como vítima. A primeira sessão ela me deu um start, depois a segunda ela me deu outro puxão de orelha, foi me explicando. Na terceira vez que a gente foi fazer uma terapia, eu fui falar de todos os problemas que eu achava que realmente não eram culpa minha e sim do outro, porque eu não me conhecia, mas eu tinha um julgamento muito fato nisso, muito certo das coisas. Boa noite, Jéssica. Ótimo. Gente, pode compartilhar também. A Jéssica falando, gente, compartilhando. Agradeço. O que aconteceu nessa época, né? Nesse período todo, eu comecei a entender. Eu cheguei muitas, 2, 3 vezes para ela como vítima. E aí num dia que ela falou assim, então vamos trabalhar agora realmente seu autoconhecimento? Vamos. Ai, super feliz. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. É um processo doloroso. Chamem de como vocês quiserem, tá? De processo, de jornada, de caminhada. Mas é doloroso. Porque muita coisa também é nosso, né? E assim, e as pessoas não aceitam. Eu não fui diferente também, eu fui resistente a algumas coisas, né? E aí eu falei, cheguei um dia, né? Coloquei tudo na mesa e falei, tá acontecendo isso, eu acho que realmente isso é muito errado. E ela falou assim, Vivi, eu posso te falar? Você tá na situação de vítima, né? Eu até entendo que talvez você não se conheça bem e tal, mas você não sai dessa situação. Então isso pra mim, gente, foi o start, tá? Essa situação tá desse jeito porque pra você tá cômodo, tá? Você tá o quê? No ofurô de cocô. Essas foram as palavras que ela usou pra mim. Eu uso também com as minhas interagentes porque eu imagino que cause o mesmo impacto. Eu falei, não entendi. Como assim? Não, porque você tá vendo, a situação tá horrível, você tá reclamando horrores, você tá falando pra mim que tudo é culpa de todo mundo, tudo é culpa de todo mundo, tudo é culpa de todo mundo. Enfim, tá uma merda, mas tá quentinho, então você não sai de lá. Aquilo pra mim, gente, foi um choque, porque assim, nossa, eu tava indo na terapeuta, mas pra ela poder me ajudar, não pra ela me dar também esses crachos pra falar que eu tá. Então ela deixou muito claro pra mim, né? A Jéssica sabe várias vezes, é o ofurô de cocô. Porque a situação que a gente tá uma porcaria, tá uma merda, mas tá quentinho, a gente não quer sair de lá, né? A gente não quer se libertar e nem quer abrir os olhos para tudo que tá acontecendo. Aí, o que aconteceu? Eu queria fazer dela uma muleta, então aí ela já chegou e falou, também não vou ser sua muleta, né? Então eu vou te mostrar algumas coisas e você vai trabalhar nisso. Ótimo, aquilo pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Um divisor de águas. Eu tinha uma mentalidade focada de que o mundo estava errado para algumas coisas, eu estava me matando de trabalhar, eu estava me matando de estudar, de fazer isso, de fazer aquilo, porque eu estava entrando em outros cursos, tal. E então todo mundo tinha que me entender. Desculpa que todo mundo tem que me entender. Então eu estava nessa, né? E conforme eu fui trabalhando o autoconhecimento, vou dar aí já uma reduzida na história, conforme eu fui trabalhando essa questão do autoconhecimento,
outras portas foram se abrindo. E aí, o que eu comecei a fazer? Em 2017, eu entrei para fazer uma pós voltada só para terapia. Além de eu querer me conhecer, eu queria poder ajudar outras pessoas a se libertar disso. Porque eu falava, meu, tem um universo de coisas aí que a gente pode fazer. Tem assim, 1 bilhão de informações, bilhões de técnicas, a gente pode se libertar e não se fazer mais de vítima, nem desse coitadinho. A gente pode sim curar a criança interior, por que não? Né? Por que a gente não pode curar a criança interior? Pode, deve, né? Curar a criança interior. E aí nessa época, depois que eu comecei a estudar, outras coisas foram acontecendo na minha vida. A lei da atração foi surgindo, uma coisa que pra mim não fazia muito sentido. Então, de repente, comecei a entender, comecei a fazer uns estudos até bíblicos na época, voltado a essa questão de todo mundo falar dessa questão do que faz sentido na lei da atração, que você pede, que você não pede. E tava lá, peças e receberás. Eu queria mudar de vida, então comecei a pedir. Eu estava, como eu falei pra vocês, há 18 anos, né? Eu estava agora na empresa, na última empresa que eu saí. E aquilo foi mexendo com a minha cabeça, então o ambiente que eu estava não fazia mais sentido pra mim. Vocês estão me entendendo, assim? Sabe quando você tá naquele serviço que não faz mais sentido pra você, que as conversas das pessoas não tem muito mais a ver com a sua conversa, com o seu eu? Aí eu fui descobrindo um estilo de vida pra mim totalmente diferente, uma coisa totalmente assim, voltada mais para a questão do desenvolvimento mesmo, para a questão do desenvolvimento, algo que fazia muito sentido para mim. E aí, devagarzinho, eu comecei, quando eu foquei 2 anos ali, então 2017, 2019 ali eu acabei após tudo, e aí eu resolvi realmente pegar firme, né, Helena? A cabeça fica verdade, explodindo, a gente fica doida. E o que acontece? Eu naquela época eu falei assim, bom, eu ganhava um salário muito bacana, porque eu era como gestora da área, era uma área voltada para desenvolvimento humano organizacional, era uma empresa que eu trabalhava com muitos homens, então assim, eu trabalhei com bastante homens, então aí eu acabei conhecendo as esposas deles, porque aí eu fui fazendo meio que um laboratório para mim. Conforme as pessoas vinham fazer o trabalho comigo na empresa, com alguma coisa, e acabavam me trazendo algo pessoal, eu acabava trabalhando aquele casal, trabalhando aquela pessoa, trabalhando alguém que eles me indicavam. E isso foi me dando assim um start para falar, eu vou sair dessa minha carreira corporativa. Só que, opa! Ah, Vivi, eu também penso assim, mas a gente sabe que não funciona assim, né? Por quê? Porque existe a questão do dinheiro, né? Então vinha toda aquela vontade imensa de não, vou trabalhar para mim, vou ter meu espaço, vou fazer minhas coisas, vou atender, quero ajudar pessoas, quero desenvolver, quero fazer várias coisas, mas e meu salário, né? E meu salário? Poxa, eu ganhava bem, eu falava assim, pô, vou largar tudo e vou sair aí atendendo? Não, aí eu comecei a ter esse impedimento. Vocês estão entendendo o que é um impedimento? Porque quando assim, pô, eu tava bem focada, aquilo tava fazendo muito sentido pra mim, mas só com medo, porque o medo faz com que a gente trave para algumas decisões na vida da gente. Principalmente, gente, quando se torna de um trabalho seletista, hoje a gente tem, a maioria das pessoas gostam do quê? De segurança. E pra mim não era diferente, tá? Porque além de eu ter trabalhado 18 anos nessa última empresa, eu trabalhei mais 8 anos numa outra empresa, também em RH, e sempre fui seletista. Então aquilo pra mim tava sendo assim. Só que aí eu comecei a estudar mais o porquê o medo estava me deixando tão aflita. E o que de pior podia acontecer comigo se estabilidade, Lena. Estabilidade financeira mexe muito. Impede com que a gente faça algumas coisas, né? Tome umas decisões mais, eu não digo radicais, mas eu digo transformadoras. Por isso que eu falei para vocês que o autoconhecimento transforma. Para mim aquilo foi libertador, não tenho o que falar, é libertador. E aquilo, conforme eu fui estudando, me deu, assim, uma força interna. Poxa, Vivian, você se conhece, você sabe o seu potencial, você sabe como funciona.
Então vamos começar a buscar o seu espaço aí, vamos fazer. E eu tinha muito apoio, eu tava com uma pessoa, essa pessoa já tava super me apoiando, né? Então assim, eu tinha muito apoio das minhas filhas, eu tinha muito apoio dele, eu tinha muito apoio da minha família, né? Embora assim, às vezes minha mãe, acho que ela tá aí na live, mas ela falava assim, filha, você é doida, você tem tanto tempo de empresa, como você vai sair? Você ganha bem, você tá bem lá, você tem todo esse tempo de empresa, imagina que... Mas eu já tinha decidido aquilo porque fazia sentido. Porque que o autoconhecimento é um exercício para você fazer sentido nas coisas que você toma ação, tá? E aí, realmente, eu larguei do mundo corporativo, a gente acabou, consegui sair na época super de portas abertas, que é uma coisa que me deixou muito feliz, porque foi um grupo de trabalho que eu amei muito trabalhar, sabe? Assim, são pessoas lá que me fizeram realmente uma espécie de laboratório, porque eu conseguia muito receber deles, sabe? Assim, a contribuição, e eu conseguia, de certa forma, contribuir com aquilo. Fora inúmeras coisas que eles conseguiram me ensinar, né? A questão de humildade, a questão de você ser empático. A Jéssica aqui falando pra gente, o autoconhecimento é libertador. Eu decidi pedir minha demissão, percebi que estava me fazendo mal e que aquilo não era pra mim. Exatamente! Quando a gente tá sentindo que aquilo não é mais pra gente, né? A gente vai colocando pontos em que a gente vai pesando a minha saúde mental ou isso, aí bate aquela coisa que eu falei pra vocês, da questão financeira. E o que eu fui fazendo, né, pra vocês entenderem um pouco melhor, falar, nossa, a Vivi é louca, largou tudo assim. Não, aí eu me programei e falei, de tal data pra tal data, eu fui me programando mentalmente, fui me organizando. Por quê? Porque oi amiga linda, a Si, minha amiga também, muito linda, bastante tempo que a gente não se vê. Eu fui me programando nessa época para a situação financeira, fui colocando uma reserva, fui falando, olha, daqui até aqui, até ter toda essa questão do meu bench, dos meus clientes, do meu espaço, eu vou precisar dessa reserva financeira. Eu também não saí chutando balde, falando vamos que vamos. Não, eu me programei. Por quê? Porque autoconhecimento é isso, gente. O autoconhecimento, ele afeta a sua vida emocional, ele afeta o seu relacionamento, ele afeta o seu trabalho, ele afeta a questão financeira. Então, assim, se você tá... Nosso corpo é uma máquina, né? Vamos imaginar que nosso corpo fosse um carro. Se você tá dirigindo pra cá e o carro tá indo pra lá, tá desgovernado, tem alguma... Você sente segurança em fazer aquilo? De jeito nenhum. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Você vai se sentir tranquilo quando você estiver indo para a direção e o carro também. Então as coisas vão fluindo assim, porque o autoconhecimento te permite que você tome decisões mais precisas. E o que acontece? Você tem que desenvolver o autoconhecimento, né? E aí, aquela pergunta que eu fiz no começo, eu quero que o pessoal coloque aí para mim agora. Vamos lá. Você se conhece? Coloca aí depois de vocês ouvirem a minha história. E se vocês conhecem, porque por fim, aí eu vou resumir rapidinho, senão nós vamos embora aqui. Eu acabei realmente me focando 100% nas técnicas que eu conheci, no método que eu quero colocar para os meus tratamentos, enfim. Eu vi que aquilo era libertador, então eu sei que eu posso passar aquilo adiante. É libertador, você consegue mudar o seu relacionamento, a sua vida. Então assim, hoje eu tô no trabalho que eu gosto, tenho tempo para minhas filhas, coisa, gente, que eu nunca fiz. Nunca fiz, eu fiz hoje. Eu fui atender lá na Paulista, olha que chique. E depois eu me dei o luxo, adivinhe, de comer por lá. Depois de comer lá pela Paulista, o que eu fiz? Fui lá no Daruma, que eu sempre vi o pessoal falando, que era uma coisinha japonesa. E depois me deu o luxo de ir na Livraria Saraiva, que eu sou a perturbada dos livros. Então, enfim... Isso eu poderia quando eu estava na época corporativa? Eu não poderia. Mas são escolhas. E quando você vai fazendo escolha, você vai trabalhando no seu autodesenvolvimento, você vai sentindo que aquilo tá leve. Então, assim, hoje eu tenho tempo para minhas filhas, hoje eu tenho tempo para a pessoa que eu tô junto, hoje eu tenho tempo para
né, para poder me cuidar, para poder saber a hora que realmente, olha, isso para mim é meu limite de trabalhar, enfim. A gente vai colocando limites porque a gente vai se conhecendo. E aí eu pergunto, quem coloca aí mais gente? Eu vi que aqui, ó, mais ou menos. De novo porque eu a Pamela, ai, de novo porque eu precisei sair. Então vamos lá, Pamela, eu perguntei, você se conhece? Minha querida Nádia, sua linda, você tá bem? Quanto tempo? Coloquem aí pra mim, você se conhece? Ou você se conhece pelo que os outros falam de você, como você é? E assim, gente, eu vou dando uma explicação pra vocês agora, vou explicar pra vocês um pouquinho do que a gente faz na terapia para o autoconhecimento. Como que eu posso ajudar vocês e como vocês podem se ajudar, tá? Porque uma das questões mais fortes para mim que faz muito sentido é a terapia, né? Porque quando você parte para o mundo da terapia, você começa a se ouvir também, né? Você começa a, opa, peraí, essa sou eu, né? E aí você começa a se amar, a se aceitar, a se conhecer de verdade, a entender que você não é o que o outro tá te falando, entendeu? Que exatamente você é né? Eu, por exemplo, eu sou a Vivian, que sou bem comunicativa, sou uma pessoa que gosto muito, realmente, de ouvir. Outro dia a gente atendeu uma menina, e uma colega minha também já tinha atendido ela e falou assim, nossa, ela falou assim que você deixou ela falar o tempo inteiro, mas por que eu deixei? Eu não fui na sequência falar. Eu esperei ela terminar. Quando ela terminou, a gente falou, por fim a gente estendeu até ela falou assim, ela falou, me senti tão acolhida, porque o acolhimento faz parte do que eu me desenvolvi. Então isso pra mim faz muito sentido. Então hoje eu faço questão, se eu não quero fazer uma coisa, eu não faço. Se aquilo não vai me deixar leve, eu não vou sair falando, não vou fazer, mas eu falo de forma sutil. Pra mim não dá, não quero. Se hoje eu quero comer tal coisa, como eu já falei nas outras lives, quem já assistiu comigo sabe? Quando eu quero comer tal coisa, eu vou lá e eu falo, não, eu quero esse sabor. Aí vocês que lutem pro sabor de vocês, por exemplo, pra pizza. Mas por quê? Porque muito tempo eu acabei abrindo mão de coisas que faziam sentido pra mim, mas que eu não fazia porque eu tinha medo, entendeu? A gente acaba levando... E assim, a Pamela falando, não me conheço. Pamela, tem uma psicóloga chamada Tarsha Yurak. Ela fez um estudo, ela é especialista em autoconhecimento. Ela fez um estudo falando que 95% das pessoas não se conhecem. Essa é a verdade. Que somente esses 5% que estão aprendendo autoconhecimento, estão trabalhando, estão numa certa faixa de dizer, olha, eu sei que eu sou assim, eu tenho autocontrole, eu tenho inteligência emocional, eu não sou uma pessoa agressiva, eu consigo controlar minhas emoções. Porque o que acontece no autoconhecimento, né? Essa mudança que a gente tem interna quando a gente vai trabalhar isso. São inúmeras emoções. Então, se você não consegue fazer isso, se você não consegue controlar a sua emoção, se você é aquela pessoa que explode, você não tem autoconhecimento. Porque realmente o autoconhecimento é quando você já consegue ter um controle da situação. Como eu já falei na outra live, as meninas também concordaram. O que acontece? O que a gente fala quando a gente é uma pessoa sem autocontrole? A gente meio que não entra na briga igual a gente viu do burro e do tigre lá, da parábola que eu falei. Né? Você não vai ficar discutindo por causa da cor da grama. Enfim, você já tá num patamar onde você já entendeu que não vai valer a pena bater boca com aquilo. Porque aquilo ali não é uma discussão de opiniões, de você aceitar a minha ou aceitar a sua. É uma imposição, então meio que não vai valer a pena. Entendeu? Aí a gente começa a entender por que às vezes alguma pessoa pergunta assim pra você, nossa, mas por que assim você falou que não quer? Porque é normal da sociedade entender assim, se ela cria um padrão teu, você tem que aceitar meio que ela tá falando, entendeu? E não é isso. Quando a gente trabalha autoestima, a gente fala, meu querido,
Não vou fazer, não quero, obrigada. Eu me amo, eu me aceito. Ah, você vai fazer, vamos supor, despeita? Não é isso. Como que funciona? Funciona que hoje eu me amo e não faz sentido pra mim fazer isso, entendeu? Oi, Líria, a Jéssica. Isso entra muito bem pra minha prima. Então são coisas assim que a gente vai trabalhando no autodesenvolvimento que vai fazendo assim pra gente uma mudança repentina de vida, tá? E por que eu falo? Porque eu já experienciei isso. Vocês viram que eu tenho interagentes minhas que acabaram de falar e também já tomaram a decisão de algumas coisas que foram fazendo muito sentido. O autoconhecimento, ele vai te colocando num patamar de sentido das coisas pra vocês. Vocês me entendem? Coloca aí pra mim, sim ou não? Vocês estão meio que captando assim? Não, Viva, é verdade. Eu vou até tomar água, que eu tô vendo que vocês estão meio que só parando aí. Coloca aí pra mim. Pra vocês, como que funciona o autoconhecimento? Coloquem aí. Vamos lá. Senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando, já é 8h30. Olá! Ai, Emerson, meu querido amigo, tá por aqui também. Coloquem aí, como que vocês veem o autoconhecimento para vocês? Faz sentido para vocês? O medo, né? Quando a gente tem muito medo, né? Sim, muito sentido, né? A Pri falando, a Pamela, sim. Porque a gente sabe que realmente a gente precisa dessa melhora, né? E aí eu vou dar algumas coisinhas, umas técnicazinhas que eu fui aprendendo aí nesse período, mas para fazer assim comigo mesma, tá? A Simone, tenho até medo de me conhecer. Olha, amiga, eu não vou falar para você que é um processo, uma jornada, uma caminhada fácil. Não é, gente. É o que eu falei aqui no começo da live, não é. Mas esse libertador. Sabe você poder falar pro outro assim, ó, desculpa, mas eu não aceito isso, obrigada. Ou assim, você entender assim, nossa, realmente, eu sou bruta mesmo, né? Oi, Emerson, ai, que saudade também, meu amigo. Sua loja tá um sucesso aí que eu vi, adoro a sua loja. Desses de artigos religiosos, né? Ai, um bonequinho mais lindo que o outro lá. Gente, ele tem uma loja fantástica, depois vocês sigam. Pena Branca lá, é uma de matriz africana, coisa mais linda. A Jéssica, eu tinha medo de sair do meu trabalho, mas eu não estava feliz e queria trabalhar na minha área e achava que não iria dar certo, pois agora estou decidida em trabalhar com que me identifico. Gente, isso é libertador. Vocês estão entendendo que é libertador? Por que eu falo isso que é libertador? Porque vai abrindo portas para você. E aí você trabalha uma coisa que quando você é mais jovem ou quando você é criança, a sua crença limitante. Por exemplo, eu vou dar exemplos aqui, tá? Você tem a crença de que assim, eu tenho um amigo e uma amiga que eles são fanáticos por concurso público. Super adoro, acho legal, eles lindo. Eu não é pra mim, mas a cabeça deles é assim, se eles não passarem em concurso público, o mundo acaba. Então eles têm que, gente, eles são viciados nessa questão do concurso público, enfim. E o que acontece? Ela entrou, né, no concurso público, entrou numa parte de juíza também, e ela é fanática por essa coisa de concurso público. Aquilo foi uma crença, porque ela fala assim, não, nenhuma outra área tem estabilidade. Aí a minha crença foi, se eu não trabalhar de carteira registrada, não tenho estabilidade, né? Então muita gente vai tendo a questão da crença. Então você trabalha o seu desenvolvimento intelectual. Entendeu como faz sentido? Você vai falando, opa, peraí, por que então fulano consegue montar tal coisa, vai super bem? Aí eu posso ver assim, por que ciclano também tá lá
muito bem na questão de trabalhar realmente como, né, no concurso público. E para mim só funcionava lá sendo seletista, né? Boa noite, Priscila. Boa noite. E você, Priscila, você se conhece? Coloca aí pra gente, né? Então faz muito sentido quando a gente fala que isso tudo parte de uma questão de escolha para o que é de melhor. Você se sente mais o quê? Você sente que você tem o poder de falar assim, opa, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui não serve, com uma bagagem que você aprendeu, entendeu? Com coisas que você foi vivenciando. E como que eu vivenciei isso? Foi só na terapia? Foi muito na terapia, 90% para vocês eu vou falar. Boa noite, Wellington. A Priscila, vamos ler aqui, ó. Não vivi, não me conheço. Não se conhece, né, Pri? Vai se conhecer logo. Vai assistindo já as lives anteriores, que como diz a outra Priscila, sua xará, depois que ela começou a ver as lives, ela falou assim, Vivi, agora eu tenho certeza, eu não me conheço. Aí eu falei assim, mas isso é pra todo mundo, tá? Porque uma coisa muito triste que eu vou falar pra vocês agora. Autoconhecimento não tem apostila. Autoconhecimento só para quando a gente morre. Porque cada dia a gente aprende uma coisa nova. Eu costumo às vezes falar isso pro pessoal aqui de casa. Às vezes eu falo assim, a pessoa fala, isso daí eu não sabia. Eu falava assim, tá vendo? Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Autoconhecimento é assim, cada dia você aprende uma coisa nova sobre você. A Priscila, é difícil falarmos de nós mesmos. Exatamente, Pri. Muito, né? A gente é muito difícil. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui de uma coisa que eu vivi já que eu fui de RH 20 e poucos anos, 26 anos, daqui a pouco eu vou falar a minha idade, porque eu já tô falando assim, né? Vai falar, nossa, que louca, né? 20 e poucos anos não sei aonde, 18 anos trabalhando não sei aonde. Comecei sim a trabalhar cedo, tá? Mas o que acontece? Eu, por muito tempo, eu também trabalhei na parte de recrutamento e seleção, quando eu era do RH. Tinha um pessoal que trabalhava comigo e quando eu ia ensinar a minha equipe a fazer entrevistas, a gente montava um escopo. Quando a gente vai fazer entrevista, depois vocês colocam aqui pra mim se vocês gostam disso, que eu vou falar para meus amigos selecionadores não fazer nunca mais. Não, o que acontece? Uma coisa que eu fazia muito e que a gente percebia que a pessoa ficava travada. Sabe aquela pergunta da entrevista? Fale 3 pontos fortes ou 3 pontos fracos teus, ou fale dos dois, que é pior ainda. Me fale quem é um exemplo que eu vou dar da Pri, tá? Que é o último nome que eu tô vendo aqui. Priscila, me fale quem é a Priscila, como era a Priscila, o que a Priscila almeja para daqui 5 anos. E aí as pessoas ficam assim, bom, né? Por que a gente fica assim? Que é o que a Pri acabou de falar. Falarmos de nós mesmos, apontarmos as nossas qualidades. E eu ainda vou falar, apontar a nossa qualidade é pior ainda. Quando falo defeito, tinha um monte de gente que fala, eu sou ansiosa, eu tenho medo de não sei o quê, eu sou muito perfeccionista. Então é muito fácil. A Priscila, essa é pra mim. Passa na prova, na entrevista, não. Por quê? Porque a gente trava. A gente não tem autoconhecimento. Então, aí a gente acabava dando uma estimulada. O que eu ensinei a equipe na época? Vamos dar uma estimulada. Falar assim, o que você planeja? Você é uma pessoa que vai querer ter algo próprio? Você pensa em formar uma carreira? Gosta de estudar o quê? Então, a gente já dando uma... Você é uma pessoa muito agitada? Então, ali a gente já conseguia identificar. Por quê? Porque quando a gente vai para uma entrevista, a gente vai muito mecânico. E é o que a Priscila falou, gente, é fato. É muito, mas muito difícil a gente falar da gente. Então chega lá, o que você fala? Olha, meus pontos fortes, eu sou pontual, muito organizada, né? E assim por diante, você começa a destrinchar. Mas não que aquilo faça sentido. Mas o que eu mais gosto, gente, cortando um minutinho de fazer entrevista com jovens. Porque jovem é um bicho muito transparente. Então com eles rola muito fácil a entrevista. E eu vou falar por quê.
A gente fazia entrevista assim com um jovem aprendiz, vamos supor. Me fala um pouquinho de você. Ah, eu sou super desorganizado. Minha mãe cansa de falar que meu quarto é assim. Ah, eu sou uma pessoa que não gosta de entrar cedo. Porque ele acaba tendo essa inocência. Porque quando a gente vai ficando mais velho, abre bem isso. Não é, Bruna? Concordo. Por que que a gente acaba fazendo isso? O jovem, como ele ainda está naquela inocência, ele não foi inserido para aquele mundão onde ele vai ter que falar não, sabe o não contrariado? Ele ainda não tá, ele não foi programado para isso, a crença limitante dele não foi colocada, né? Aí o que acontece? Ele começa a ser transparente, ele começa a falar para você quem é ele, como ele faz em casa, né? Porque aquilo ainda não está intrínseco nele. Então ele vai, meu querido, falando mesmo, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. E o que acontece com a gente? A gente trava. A gente chega lá e a gente coloca esse monte de coisa que às vezes a gente nem é, né? E por fim, a gente acaba nem avaliando tanto a pessoa por aquilo que ela falou, mas sim pelo outro bate-papo que foi rolando. Por isso que hoje, em muitas entrevistas, o que eu mais aconselho quando as pessoas vão fazer, ou eu dei consultoria para uma empresa há um tempo atrás, para agências de emprego que a gente ficou conversando até, e o que aconteceu? Uma das dicas que a gente passou para o grupo da seleção foi isso, porque elas eram muito mecânicas, né? Elas atendem a demanda muito rápido. Qual é o seu nome? Ananá, tananá, já trabalhei em tantos anos com a empresa, tananá, tananá, e aí você não conseguia. E essa outra empresa que contratava os serviços dele falou assim: eu quero que você traga o candidato para mim com o perfil certo. Você entende? Ou seja, a empresa precisava já colocar o candidato além do perfil, além da competência, desculpa, com um perfil muito voltado para a cultura da empresa. Isso é difícil, gente. Isso a gente abstrai um pouquinho com bate-papo e com comportamentos, que comportamentos é que mostram como você é mesmo com seu desenvolvimento humano. Quem é você? Quem é fulano? Você não vai extravasar ali para mim numa hora da entrevista. Você não vai surtar. Você não vai perder o controle. Seu cérebro foi programado para isso ali na hora da sua entrevista. É algo que eu falo nas minhas técnicas de reprogramação mental. Você está reprogramando para ter o autoconhecimento. Entendeu? Aí eu vou dar agora algumas dicas para vocês, senão vou falar aqui o tempo todo, nós vamos falando, já tem 15 minutos só pra gente falar. E eu vou falar aqui com vocês um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Anotem aí, caneta e papel. Autoconhecimento é essa questão, pensamento, vamos lá, pensamento, sentimento e o que eu estou enxergando. Então, se é pensamento, sentimento e o que eu estou enxergando, eu tenho que entender como eu vivo e estou naquele momento. Vamos supor que você está passando por um processo aí difícil numa relação, né? Aí você escreve lá, bora lá, meu pensamento. O pensamento que você tá ali, vamos dar um exemplo, tá? Do término da relação. Um pensamento de raiva de ambos, da situação, tá. O sentimento que você tá, de tristeza. Aquele sentimento que não faz mais sentido, aquela coisa que pra você tá muito borocochô, que você já tá lá pra baixo. Certo? E aí, o que eu não estou enxergando que eu posso melhorar aqui? O que não tá fazendo sentido pra mim? Deixa eu ver aqui. Amei terminar o curso de pedagogia. E vou atrás de emprego. Exatamente, Pamela, vai atrás de emprego, terminou o curso, é uma coisa que você estava sonhando, você quer? Vai pra cima, tá? A gente cria a nossa realidade. Essa é a verdade, a gente cria. Segunda coisa que a gente vai colocar aí, perguntas, coloquem aí. Tá nessa fase, Priscila? Então já vai colocando aí essa questão do que eu não estou enxergando. Tem alguma coisa aqui que eu, Priscila, não tô vendo. Tira aquela situação... Ó, uma técnica que eu vou ensinar pra vocês também. Sabe quando vocês estão... Que foi até do autocontrole, eu vou ensinar de novo aqui. Ó, quando você tá muito naquela situação, naquela perda de autocontrole, você ainda acha que vai bater boca com aquilo...
se segura, dá uma respirada e saia da situação, como se você estivesse colocando aquela briga ali numa tela aqui de cinema. Saia da situação. Porque o que acontece? Quando a gente sai da situação e começa a olhar, vamos supor, um casal brigando, e é você e a outra pessoa, e você tá olhando de fora, você começa a ver que algumas coisas que você falou não faziam mais sentido, e algumas coisas que elas falaram, enfim, também não faziam mais sentido. Então saia da situação. Quando você sai da situação, você começa a ter autocontrole. O autocontrole é autoconhecimento. Você tá conhecendo o seu sentimento. Tá deixando de ser, aquela que fala tudo, que é reativa, que pai bola, pra segurar, entendeu? Pra dar uma controlada. Então aí já tá um outro passo nosso. Então é você perguntar o que você não tá enxergando. É você ter essa questão do autocontrole, da técnica que eu falei. Sai um pouco da situação, olha você na situação. Tá bom? Coloca aí pra vocês. Faça uma pergunta do porquê. Eu me conheço? Fala assim, ó. Aliás, desculpa, não é a pergunta do porquê. É faça uma pergunta. Eu me conheço? Não utilizem o porquê. Agora eu vou explicar o porquê. Não utilizem, tá? A questão do porquê. E por quê? Que eu tô falando isso? Nossos cérebros colocam justificativas. Tá dando pra entender? Nosso cérebro coloca justificativa. Quando a gente coloca assim, ó... Ai, Pri, ó... Quando você coloca justificativa, o que acontece? Você começa a falar, vamos supor... Por que eu não tô feliz? Aí você coloca, porque eu não tô com dinheiro, porque eu tô sem... Você tá colocando justificativa. Quando você coloca assim, eu não estou feliz, é uma interrogação, mas afirmando, eu não estou feliz. Então você já sabe, você já está, o quê? Se autoconhecendo. Então não façam perguntas mais com porquê, tá? Então não esqueça, o que eu não estou enxergando nessa situação? Me tiro daquela condição e me ponho para fora. E ainda coloco lá a questão, eu não estou feliz, vamos supor, eu não estou com essa pessoa, aí automaticamente assim, se eu não estou com essa pessoa, se você coloca, por que eu não estou com essa pessoa? Aí você coloca, ai, porque a gente briga muito, porque a gente não dá certo. O porquê o seu cérebro é automático, ele vai gerar aquela questão, a resposta, a justificativa, entendeu? Então não façam questões do porquê, tá bom? E entendam que processo, caminho, trilha, jornada, como vocês quiserem falar do autoconhecimento, envolve algumas coisas que você precisa mudar. Se você é uma pessoa que não procura sobre assunto, comece a procurar. Como assim, Viva? Eu vou procurar livro de autoajuda, de autoconhecimento? Não, mas procure assuntos voltados com interesses a você, porque aí você vai se conhecer. Você é uma pessoa que gosta, vamos supor, muito de lei da atração, vamos supor. Uma pessoa que gosta muito de processo de física quântica, vai estudar sobre isso. Ah, você é uma pessoa que gosta muito de exercício, uma pessoa marombeira, academia, papapá. Vai ler sobre isso, vai curtir isso, vai procurar conteúdo disso, tá? Gosta de meditação? Faça! Gente, meditação é uma das coisas que eu falei pra vocês lá na outra live também do autocontrole, né? Meditação é aquilo. Você vai devagarzinho, gente. Ninguém consegue fazer meditação olhando assim, focado no relógio, tá? Ai, focado no relógio não dá. A Pri, Vivi, estou amando seu programa. Bem que meu primo falou de você. Ai, que lindo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Manda um beijo para Alexandro também. Mas é isso, Pri. É sobre isso mesmo que a gente tá falando aqui. Essas técnicas são muito bacanas. Porque são coisas simples, tá? Que a gente mesmo pode fazer. A autoterapia, a gente chama isso de ecotransterapia. É você se autoconhecer, tá? E é muito válido. E todos esses conteúdos que eu coloquei para vocês aí nas outras lives, ó, técnicas do relacionamento, que tá lá nas outras lives, depois vocês entram lá no YouTube, tá gravadinha, belezinha, tá bom? Todas essas, aquela também, autocontrole, seja o amor da sua vida,
O Seja o Amor da Sua Vida tá explicando um monte de coisa sobre o que a gente é mesmo também. Então são coisas que é igual eu falei, toda essa questão, todos esses temas, essas coisas que a gente está abordando, são muito ligadas, porque todas estão voltadas ao autoconhecimento, tá bom? Todas são voltadas ao autoconhecimento, tá? Aí já tá terminando aqui, eu vou deixar agora, vou falar para vocês rapidinho pra gente encerrar, e aí fica para vocês a dica para vocês irem pensando aí, fora essas técnicas que eu, né, as lives vão ficar gravadas, depois vocês olham direitinho as técnicas de novo. E eu vou dar aqui um exemplo de uma palestra que eu ouvi sobre o Caio Carneiro falando assim, a filosofia do lápis, tá? Então prestem bem atenção. O que o lápis tem para ensinar? O lápis, ele mostra que ele aceita muito bem. Você tem uma aceitação. Porque já perceberam que tem lápis que ele vem com a borrachinha em cima? O fato dele aceitar a borracha em cima é uma aceitação. Então aquilo mostra que você tem que se aceitar. Aquilo mostra que você tem que entender que você vai precisar uma hora ou outra de alguém. Você não vive sozinho. Porque você erra. O lápis está mostrando ali, ele aceita a borracha porque ele sabe que vai errar e vai precisar dela para apagar. Então ele sabe que ele não é perfeito, ele vai errar, tá bom? Outra coisa que a gente estava falando, peraí, aqui que eu também estava vendo, o lápis, ele sabe que o que ele é por dentro. Por quê? Porque ele sabe muito bem que o que mais vale nele é o grafite, não o fato dele ser enfeitado, né? Então o que mais importa em você para o outro é o que você é por dentro. Então o lápis tem a questão dele saber que ele precisa do outro porque ele erra, dele saber que o que mais vale é o interior dele, do que a gente brinca a nossa carcaça, ou seja, não adianta você ser uma pessoa linda. Vocês já conversaram com aquela pessoa linda que você fica 5 minutos, depois tem vontade de sair correndo? Né? Beleza, já diziam, é 5 minutos, então o que importa é o que você tem por dentro. Ele sabe que ele precisa ser apontado. O apontado para ele é o desafiado para nós. A gente precisa ser lapidado. A gente precisa dessa questão do desafio. A gente sabe que se a gente parar ali e a gente não for apontado, a gente não vai, a gente ficou naquele limite. Por isso que o autoconhecimento é vá se conhecer, vá descobrir novos mundos, saia com outras pessoas, conheça gente diferente, converse coisas diferentes, interaja, faça tudo o que você costumava fazer ao contrário, essa é a verdade. Se você é uma pessoa muito fechada, ficava muito em casa, ostra não tem a possibilidade de se validar depois de ficar valiosa. Então o lápis ele mostra isso quando ele é apontado, tá? E por último, ele precisa ser guiado. Porque sem a ajuda de alguém, ele sabe que ele não vai. É a mesma coisa com a gente. Isso é muito legal porque assim, a gente precisa ser guiado. Seja pelo universo, seja qual a sua religião, por Deus, que a gente sabe que ele está em tudo, em todas as coisas. Se você também pertence a outra, né? O que você acredita, a sua outra crença, precisamos ser guiados. A gente não consegue ficar sozinha, a gente não consegue ficar sem orientação. A mesma coisa é o lápis. Então lembra, você é um lápis. Você precisa se aceitar e entender que uma hora você vai errar. Você sabe do seu interior. Você é muito mais do que aquilo que você tem por fora. Você sabe que você precisa ser apontado, que você precisa ser, além de desafiado, você precisa criar, ser lapidado, sair daquilo, fora da caixinha, né? E por último, você precisa ser guiado, entendeu? Então, gente, bora lá seu lápis, né? Bora lá se autoconhecer, bora lá entender que a gente tem muito, mas muito mesmo que aprender sobre autoconhecimento, tá bom?
Eu vou deixando um beijo pra vocês por aqui, tá acabando, o pessoal já tá falando aqui, falta 4 minutos, eu não posso ficar mais que isso, senão daqui a pouco o Instagram me derruba. Eu vou deixando um beijo, tá? Curte, compartilha, gente, divide esse conteúdo, muita gente precisa, a gente não tá acostumado. Às vezes a gente só olha, vai lá dar o coraçãozinho, ou a gente vai lá no YouTube e dá só o like. Se você for lá no YouTube só me der o like, mas não comentar ou não compartilhar, meu conteúdo ele não vai. Então ele vai ficar ali, vai ficar limitado, tá? Um beijo, minhas lindas, gratidão por vocês participarem. Eu adoro live que todo mundo participa. Cis, sua linda. Saudade de você e daquelas suas princesas maravilhosas. Lu, um beijo, tá? A live vai ficar gravada aqui, não esquece. Lá no YouTube é vivi.terapeuta, tá bom? Eu vou deixar a live lá. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais. Coloca aí depois, eu vou deixar a live salva. Coloca aí depois o tema que vocês acham bacana. Curte lá e depois escreve lá pra mim. Vi, ó, adorei. Ah, eu acho que você podia falar agora de tal coisa. Que o assunto que vocês mais colocarem lá pra mim vai ser a nossa live de quinta-feira, tá bom? Um beijo. Gente, um beijo enorme. Gratidão.